Olá, estilosos! Meu nome é Letícia Menezes. Eu sou a Gabi Ritt. E tá começando mais um episódio. Hoje, nosso terceiro episódio de História da Moda. E vamos falar sobre a Grécia. Sim, esse lugar, né, que tem tanta mitologia, tem tanta história e tanto interesse turístico, inclusive. Sim. Teve um papel bem importante na história da moda, né, Lê? Com certeza. E seguindo a nossa ordem cronológica, né, representa muito na evolução da moda, né? Exato. Tanto que até hoje tem algumas peças que a gente vê que são inspiradas nas peças gregas, né? Que trazem uma referência, né, visual. Exato. Claramente, inclusive. Claramente. Mas sabe que, assim, durante todo esse período, né, da Grécia clássica, né? A roupa grega não variou muito. Sim. Seguiu um padrão, né, digamos assim. Sim. Geralmente, a roupa grega se manteve nessa estrutura de retângulos de tecidos que eram drapeados sobre o corpo, sem cortes ou maiores costuras. Né? Então, eram feitos drapeados aí, que davam a forma que era desejada. Sim, uma forma clássica deles, né, que a gente conhece bem. E até tinha algumas diferenciações, né, quanto à forma que eles ajustavam essas peças no corpo. Mas as linhas, elas seguiam as mesmas, assim, não tinha muitas formas. E a gente conhece muito bem das representações de filmes, né, que foram muito explorada, assim, a cultura grega foi e segue sendo muito explorada em filmes, né? Desde filmes romances, ações, né, aventuras, a gente tem muito roteiro aí pra história grega. Exato, que tá no nosso imaginário, né? Tudo como é que era e as pessoas são muito curiosas. Sim, me incluo. Então, assim, a principal peça de vestuário, né, grego, era o kiton, que ele era utilizado tanto por homens quanto por mulheres. Né? E essa peça, ela era presa, assim, por alfinetes ou broches, e normalmente se usava um cordão para cinturar. Então, era já aqueles retângulos de tecidos, então era preso com alguma coisinha, algum alfinete, e dava uma cinturadinha. Isso, bem clássico, né? Bem padrão mesmo. E a questão, o dos homens ia até o joelho, né? Desse kiton, que era o mais comum. Ou eles eram longos, né? Quando era utilizado em cerimônias, né? Para alguma ocasião especial, digamos, a roupinha de sair. Isso aí! E aí, os homens também podiam prender esse kiton somente no ombro esquerdo, né? Que acabava deixando o ombro direito nu. Ou prender dos dois lados, que era o mais clássico também, né? E as mulheres, elas sempre vestiam kiton longo. Elas usavam mais o kiton longo. Isso. É o que a gente pode ver, às vezes, nas representações mesmo, esse kiton longo, né? E os historiadores, eles fazem a distinção entre os kitons dos povos dórios e dos jônicos. Então, o kiton dório, ele era feito de lã, enquanto que o jônico era feito de linho. Interessante isso, né? Porque a aparência deles é muito linha, né? Eu não tinha essa percepção da opção de lã. Não sei se é tão retratada assim, né? Pois é bem curioso mesmo, né? E o que se sabe também é que o kiton de linho, ele, por ser mais flexível, ele permitia mais dobras do que esse que era feito de lã, sabe? Então, ele era maior. Então, a largura dele podia ser maior que a altura da peça, no caso. Sim. Então,
isso permitia que se puxasse esse tecido sob o cinto e se formasse uma espécie de blusa mais volumosa. Então, a pessoa carregava mais volume aí nessa peça. Sim, aí é aquele formato bem clássico que a gente conhece, né? De trazer, ficar aquela coisa meio bufante, assim, né? A cinturinha marcada. Cinturinha marcada e uma coisa mais bufante, assim, tanto em cima quanto no início da cintura para baixo, né? Da saia, que ficava por conta da amarração drapeado, digamos assim, né? Que fazia esse volume. Então, super, super clássico. E esse tecido dá mais caimento, né? Exato. E é uma inspiração que a gente tem meio que até hoje, né? Sim, nossa, é demais clássico, assim, super clássico. E os jovens, né, e os cavaleiros, eles vestiam por cima desse kiton a chamada chlamyde, que era uma capa curta. E elas poderiam também ser usadas sem o kiton por baixo, né? Então, eles não tinham problema nenhum quanto à nudez, assim. Era tudo ok, tudo certo. Então, eles tinham essa capa por cima, assim. E era uma capa curtinha, né? Ficava mais curta que o kiton, digamos assim. Isso. É que as questões puritanas, elas vieram bem mais adiante, sim, né? É. Então, para praticar esportes, por exemplo, eu cheguei a dar uma olhada, assim, que geralmente se usava chlamyde e sem o kiton por baixo, sabe? Os Então, tava bem de boa. os protocolos de nudez vieram depois, né? Bem mais adiante veio, né? Então, o pessoal tava tranquilo ali. Livre, leve e solto, gente. Isso aí. Exato, coisa boa. E no frio, né, se usava o imation, que então era bem maior, mas ele seguia os mesmos moldes da chlamyde, sim, né? Então era também uma peça para proteção do frio e chegava aos pés, então ele era comprido mesmo. E no geral a gente observa que essas peças deles eram todas assim, é um tecido grande, longo, amarrado. Então, exatamente. Esse é o padrão da moda grega nesse período. Você tem um lençol, um tecido, você tem uma corda, um broche, assim, dá um destaque, mas esse é o clássico grego. A estética grega era muito, muito de boa, assim, né? Bem bonita, né? Eu acho bonito, acho leve, acho gostoso. E havia também o peplo, né? Outra peça chamada peplo, que era, na verdade, a versão feminina da chlamyde. E esse peplo, ele era usado também sobre o kiton. E, embora eles tivessem, assim, pouco luxo no vestuário, né? Como a gente estava falando, que é super de boas, assim, esse vestuário. Ele também podia ser feito com um tecido um pouco mais sofisticado, né? Então, as moças tinham aí uma sofisticação a mais. Então, às vezes, eles eram feitos até de seda. Exato, né? Pra ter uma finesse, assim, né? Apesar das moças, elas não se mostravam muito, né? Sim. Na Grécia, mas enfim, arrumar-se para si. Exatamente. E aí, a seda eu acho que traz também essa lembrança né? Essa referência que a gente tem de um caimento mais fluido, né? Dessas roupas gregas, dessas peças gregas, assim. Então, esse caimento fluido, eu acho que remete muito à seda mesmo. Com certeza. Bom, e por mais que a gente imagine, assim, que na Grécia só se vestia cores claras ou branco, assim mesmo, o que se acredita, através da arte, através dos registros, é que os trajes gregos, eles fossem bem coloridos, assim, com cores vivas mesmo,
né? Então, vermelho, roxo, amarelo e verde, e até tecidos estampados. Acredita-se que apareciam na indumentária grega. Isso, mas tinha aquela diferenciação também, né? Através das cores, como a gente vem falando nos outros episódios, sempre tem uma diferenciação social através do vestir, né? Através da vestimenta. Então, Isso. A gente tinha essas cores, porém, os cidadãos de classes inferiores, né? Eles costumavam tingir as peças com um tom de marrom avermelhado. Então, era justamente, dava essa distinção, assim, e era como eles conseguiam, né? Tingir as peças deles. Então, dava essa distinção dentro da sociedade ali. Isso mesmo. Mas eu achei interessante, assim, porque eu sempre pensando, assim, na cultura grega, pensava, sei lá, né, feito... São aquelas estátuas brancas, né? Então, eu achava exatamente, que tudo era branco. a sensação... Mas a gente tem muita retratação também das peças brancas e no máximo, assim, com o brochezinho dourado, né, que prende. Então, a gente tem mesmo essa ideia, mas se a gente observar realmente, principalmente em quadros, né? Eu acho em obras de arte, assim, a gente tem uma retratação de cores, então dá para ter uma referência diferente aí da história. Bom, e o que não é contestável é que os penteados gregos são lindos, né? A gente tem uma referência linda de penteados gregos. E estes, sim, diferente das roupas, tiveram muitas variações ao longo do tempo e ao longo dos séculos. Então, antes das vitórias gregas, né, sobre os persas, os homens e as mulheres usavam os cabelos bem compridos. E depois, mais tarde, só as mulheres e meninos, né, os homens mais jovens usavam cabelos compridos. E aí, quando eles chegavam na puberdade, esses meninos, eles cortavam os cabelos. Então, era um ritual, né? Eles cortavam os cabelos e ofereciam aí o rabinho de cavalo para os deuses. Os deuses, exato. Né? E, então, as mulheres, elas se beneficiaram dos vários tipos de penteados. Sim. Então, primeiro elas amarravam, na evolução histórica, né? Primeiro as mulheres, elas amarravam os cabelos com uma fita, né? E na nuca, os cabelos eram presos em um tipo de chinó. E então, passa o tempo, elas começaram a amarrar os cabelos com fitas, mas formando um cone com o cabelo. Então, vai evoluindo essa questão. E as ricas, né, usavam tiaras de ouro e pedras preciosas, finas. Daí, novamente, fazendo essa distinção de classe social que a gente tem, né? Até no penteado a gente tem essa variação. E é interessante como vai evoluindo no sentido de aumentar, né? Assim, tipo, antes era preso em um chinó, né? Antes com fita, daí num chinó, depois ia formando um cone e aumentando o cabelo. Isso a gente sabe que também aumenta a questão de poder, de status, né? Conforme vai evoluindo, assim, essa altura do cabelo. Então, até chegar aí nessas tiaras preciosas, né? Que eram joias. Exato. E aí também uma outra questão, até o século V a.C., os homens usavam barbas, né? E mais tarde, os filósofos e pessoas mais sérias, assim, né, da sociedade ali, mantiveram esse costume. Já os jovens, eles raspavam a barba. E isso se observou através de retratação dos deuses Apolo e Mercúrio, que eram jovens, né? Que são retratados jovens. Enquanto os mais velhos, como Júpiter, eles já usavam barba. Então, a gente tem essa diferenciação de idade ali dos deuses que a gente consegue identificar através dessa cultura da barba e da moda da barba da época, né? Os costumes, né? Tradições de beleza, né? Dos deuses. E a arte sempre retratando a vida, né?
Uhum. Isso Exatamente. é muito legal. Imagina se não tivesse arte, a gente não ia saber nada disso. Exatamente, é um dos principais pontos aí da gente ter referência da nossa história, né? Então, é a nossa história. Então, é só através dela que a gente consegue saber a nossa origem, tudo que aconteceu. Exato. Vamos valorizar a história. Aqui, né? Vamos, por favor. A arte e a história. Exato. Então, né, falando um pouquinho de calçado. Então, os gregos, em geral, eles não utilizavam calçados em casa. Enquanto que os mais pobres também andavam descalços na rua, né? Mas os calçados que existiam na época, eles eram sandálias presas aos pés e tornozelos por diversas tiras. A gente já andou vendo uns assim por aí também, né? Recentemente, inclusive. Exato. É uma coisa, aquilo que a gente fala, a moda vai e volta, gente. Exato, cíclica. E assim, né, reforçando, a gente tá falando de um período de muito tempo atrás. Então, é algo assim que a gente sempre tem que pensar que a matéria-prima é pouca, a mão de obra não é muito voltada para isso. Obviamente, não se compara nada do que a gente tem hoje, né? A gente tem referências na nossa moda atual, né? Nas peças atuais, mas nada se compara ao que a gente tem hoje em termos de produção, de qualidade de produção. Então, era tudo muito simples, né? Claro, só um pequeno detalhe, assim. Tudo muito simples. Imagino que conforto também mudava um pouco. Com certeza. Sem dúvidas. Bom, e aí a gente tem uma curiosidade em relação aos calçados também, que as sandálias das cortesãs muitas vezes eram folheadas a ouro. Então, tinha um diferencialzinho aí. E a sola, que não é muito chique, na verdade. O folheado a ouro, sim, mas a sola, ela era cravejada por pregos, que deixavam uma pegada escrita Siga-me, né? Então, elas tinham uma mensagem secreta ali nessa sola. E esse tipo de sandália, ela foi encontrada no Baixo Egito. Só que os historiadores dizem que é bem semelhante ao tipo utilizado pelas gregas também. Então, a gente tem essa comparação e essa curiosidade muito interessante, até pela diferença de região, de localidade, a gente tem um mesmo sistema para algum propósito aí, né? É interessante essa informação, né? Eu achei bem curiosa. Sim, tipo... E uma coisa que ficou marcada na história, né? Então, era uma coisa bastante recorrente, digamos assim, né? Pra ficar marcada dessa forma. E é bastante curioso, né? Que mensagem é essa, né? O que elas queriam dizer com essa mensagem. Exato. E na hora da guerra, o que se fazia? Aí o bicho pegava. Exato, mas havia uma paramentação para isso. Então, né, os soldados gregos, eles vestiam assim túnicas de couro, reforçada por placas de metal para infantaria pesada, né? E túnicas de feltro duplo ou em couro para infantaria leve. E também se usava as grevas, né? Que é tipo uma caneleira, assim, para proteger as pernas. Sim, então, havia uma diferenciação aí da roupa para proteger a pessoa. Tinha todo um paramento, assim, né? Então, a roupa para a guerra era muito mais produzida e sofisticada, digamos assim, que a roupa do dia a dia, porque, claro, é uma necessidade de proteção, né? Há uma necessidade de proteção. Então, né, tinha essa couraça que eles usavam, né, no peito, a túnica. Fora isso, né, a grevas que a Gabi falou, e o escudo, a espada que eles carregavam junto, né? Então era bastante coisa para carregar. E eles usavam também um elmo que protegia a cabeça, né? Que fazia essa proteção. E também é
muito clássico, né? Quem aí assistiu 300 sabe? Muito clássico, porque é o mesmo estilo ali, né? Então é um elmo que protege a cabeça, que cobre a frente da cabeça, deixa só os olhos e a boca de fora. E tem aquele acabamento de uma crina de cavalo, praticamente, né? Que faz o formato de uma crina. Então são pelos que saem, assim, né? Do início da testa até o final da cabeça, meio que formando um cabelo, fazendo esse formato da crina de cavalo mesmo. Sim, é bem característico esse elmo, chama atenção hoje vendo, assim, a imagem, né? É muito clássico, né? E até se mistura com outras, né? A gente tem também uma retratação até de romanos, né? Que são bem semelhantes, assim, a vestimenta. É claro que cada uma tem sua identidade ali, mas suas características específicas, né? Mas a proposta em si do visual é bem semelhante, né? Lembra bastante. Então era muito... O que tu acha, Gabi? Assim, muito diferenciada a roupa grega, né? Do que a gente viu antes, assim, ela vem com um diferencialzinho, né? Sim, com certeza. E eu acho que tem toda essa coisa a estética grega, ela é uma estética simples. É simples, né? Mas é dela, né? Mas é dela, exato. Tem uma coisa da simetria, da beleza, né? Que se busca. Mas sempre através... É uma roupa de boa, parece, sabe? Tirando a roupa de guerra, né? A roupa de guerra fresquinha. É engraçado, né? Pra quem já assistiu, né? Alguma coisa... Algum filme, alguma série, né? Que se passa na Grécia nesses tempos... Dá sempre a sensação mesmo de que essas roupas utilizadas, assim, no dia a dia, ali, em sociedade... Eram fresquinhas, era gostoso, até puxava pra uma... Sempre acabam puxando a estética grega pra uma coisa um pouco mais sensual, né? Dessas roupas, assim. Então, que a Gabi falou da beleza. Então, sempre acabam puxando muito isso, né? Mas, no geral, eu acho que a roupa é muito de boas, assim. Eu também entendo dessa forma, assim, porque tem aquela questão do ideal de beleza deles, que tem a simetria, né? Que tem os detalhes, assim, mas nada é carregado, como a gente vai ver mais adiante nessa da moda, assim, de exageros. Busca-se uma questão mais natural, talvez. É uma beleza natural, sabe? Digamos assim, né? Eles são sempre retratados muito belos, né? Os corpos, assim, as estátuas bem exuberantes, né? Em tudo. Então, eles tinham muito essa fixação pelo estético, né? E aí, eu acho que a roupa não era o que mais importava, na verdade, pra eles, né? Era só algo para complementar a estética corporal, digamos assim, né? Isso aí. Tanto que o que a gente vê mais de uma tecnologia ligada à roupa é justamente na composição de peças para proteção de guerra. E mesmo assim, então... mesmo pensando em proteção de guerra, eles também tinham uma... digamos assim, uma estética ali, né? Porque... Exato, e tinha determinados uma elementos levava. Não necessariamente são proteção, né? Digamos assim. Isso aí. Então tem o seu diferencial. Exatamente. Mas é uma estética bem interessante, não é à toa que ela é tão marcante e perdura por tanto tempo. E de novo, né? A gente tem até hoje referências, seja nos sapatos ali, nas sandálias amarradas com tiras, ou no caimento de blusas, de vestidos, né? De algumas peças, a gente tem muita semelhança com a vestimenta grega. E é isso, né? Eu acho que vale muito a pena buscar... se tu não se recorda, né? Buscar filmes, buscar referências de arte. Muitos livros retratam também essa estética e dessa vestimenta, né? Então vale a pena buscar e olhar, porque
de novo, faz parte da nossa história e faz parte de como a nossa vestimenta, de como a nossa moda evolui. Nos ajuda a entender um pouco a evolução da moda, né? Exatamente. Bom, então conta pra gente o que vocês acharam desse podcast. Curiosidade, se vocês tiverem, mandem também. Mais alguma informação que a gente ainda acabou não falando, né? Que vocês saibam, conta pra gente no nosso Instagram, no @bem_estilosas, e no nosso Facebook, Bem Estilosas. E é isso. Meu nome é Letícia Menezes. Eu sou a Gabi Ritt. E esse foi mais um episódio do Bem Estilosas. Até o próximo. Até mais.